Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Deus, ele planejou, irmãos, trazer o reino de Deus para essa terra. Quando ele planejou trazer esse reino para essa terra, não havia nada aqui. A terra era sem forma, a terra era vazia, e esse era um plano altamente audacioso que ele queria implantar nesse lugar. Já existia. Deus é Deus na sua eternidade. E quando ele projeta o homem à sua imagem e semelhança, ele trouxe para ele todo o resplendor dos céus, toda a glória, tudo aquilo que ele imaginava que seria ou aconteceria nesse lugar. E deu a ele autoridade e domínio sobre todas as coisas. Só que houve a interferência maligna, que nós sabemos a história. E Deus precisou, então, fazer ajustes no seu projeto. Esses ajustes no projeto, irmãos, é para que o homem entendesse: apesar de eu não desistir de você. Apesar da interferência maligna, apesar da sedução da carne, apesar do pecado, Deus não desistiu, porque o projeto dele era muito bom. Ele gostou do que fez, e ele levou à frente, irmãos. E ele começou a trabalhar com o homem, ajustando os seus passos para o futuro desse homem na terra, agora sem Deus, agora escravo do pecado, como seria a vida dele nessa terra. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que agora trabalhar para que ele entendesse qual era a sua referência na terra. Seria Deus que o colocou ou seria Lúcifer, Satanás, que o enganou? Ele precisava saber em quem ele ia se mirar para ser o seu modelo, a sua referência, para ele caminhar dentro dessa jornada que existe aqui. E uma coisa, irmãos, que precisamos saber, que não existe nenhuma coisa maior do que a conquista do coração do homem. Essa é a briga desde lá de trás, a conquista do coração do homem. Lúcifer conseguiu enganar e roubar essa conquista. O coração do homem era de Deus. O coração do homem servia a Deus. O coração do homem tinha prazer em Deus, tinha alegria em Deus. E de repente ele foi roubado de tudo isso. E ele passou a não ter mais nada disso. E ele agora tinha um outro modelo, um outro Senhor. Por isso que não adianta pegarmos a nossa agenda e encher a primeira página de planos e projetos, se não inclui nesse projeto quem é o seu Senhor. Porque dependendo do Senhor que você serve, nenhum desses projetos vão se realizar. Lamentável. Porque o homem, ele não tem perseverança para persistir no seu próprio sonho. Ele desiste porque vem níveis de dificuldade, vem oposições, vem barreiras, vem um monte de coisas para nos roubar e desistir, desfocar daquele sonho ou daquele projeto. Por isso que esses planos individuais, irmãos, não vão satisfazer o seu coração, se você não entregar para a pessoa certa, que vai lhe ajudar a realizar esses sonhos. Deus, ele recomeçou todas as adequações que precisava ter nesse projeto para trazer o reino de Deus na sua própria casa. E ele começou a fazer pela sua própria casa. Ele pegou o seu filho Jesus: você vai me ajudar nesse projeto. Para que as coisas comecem a funcionar, nós vamos precisar que você se torne homem, que você vá para a terra, que você pague o preço para que esse homem volte para os céus e o reino possa vir para a terra através de você. Era muito audacioso o plano, mas Deus abriu mão de algo extremamente forte para ele, o seu filho amado. O filho que vivia ao seu lado, o filho que estava com ele durante todo o tempo nesse projeto, porque ele precisava agora salvar a humanidade. E dentro disso, irmãos, nós entendemos o quanto é difícil
Porque só quem é pai e mãe sabe o valor de um filho. Só quem é pai e mãe sabe o quanto sofremos por qualquer dificuldade que um filho possa estar enfrentando. E Jesus, como filho, ele aceitou a proposta do pai. Jesus não se revoltou, Jesus não se colocou contra, Jesus não colocou barreira nenhuma, porque ele estava aberto a renunciar a qualquer coisa para alegrar o coração do seu pai. Aqui, Jesus, irmãos, ele não se vitimou pela situação. Poxa, vou sair do céu, vou sair aqui da glória, eu vou ter que sofrer, a minha carne vai doer, vão me bater, vão me matar e tal. Não teve essa choradeira não, irmãos. Tudo que ele passou fazia parte do projeto de resgate de Deus. Tudo que Jesus sofreu ali foi para salvar o pecador e foi um preço muito alto para transformar a vida do homem, para trazê-lo de volta para o projeto onde o reino de Deus seria implantado. Jesus sabia disso e ele não recuou, ele estava pronto para fazer a vontade de Deus, ok? E aí começou as resistências. As maiores resistências que Jesus, como homem, encontrou aqui na terra, irmãos, foram mais espirituais e emocionais do que físicas. As pessoas que ele precisou entrar num confronto e embates eram religiosos, eram conhecedores da tal lei que foi deixada para seguir e não seguiam. Essas oposições que vieram aqui tornou o coração dos homens cada vez mais duros, mais difíceis, impenetráveis para a palavra. Quando Jesus trazia a novidade do reino, tinha uma barreira para não receber nada daquilo e passaram a estar extremamente resistentes à voz de Deus. Satanás, irmãos, quando ele decidiu enfrentar Deus nos céus, ele sabia que não era só um ciúmezinho, uma cenazinha de ciúmes do ego, não. Ele declarou guerra a Deus. De fato, quando ele saiu dos céus, ele abriu ali um espaço muito grande para que ele pudesse destruir completamente a implantação do projeto de Deus, a implantação do reino de Deus nessa terra. E ele jogou todas as cartas que ele tinha, porque ele sabia como ele estava nos céus, era o anjo do louvor, ele sabia todo o poder de Deus, toda a autoridade, o poder de cura, o poder de libertação, o poder de transformação de mente, o poder do perdão, o poder de um novo coração. Ele sabia de tudo isso porque ele conviveu com Deus, irmãos. Ele sabia que Deus era o único que podia fazer de uma pessoa feliz, de uma infeliz numa feliz, de uma derrotada num vitorioso. Ele era o único que tinha esse cuidado para fazer e ter com as famílias. Por isso que Satanás, o seu maior trabalho foi impedir que o reino viesse para a terra. Foi impedir que o reino viesse para a sua vida. Foi impedir que o reino viesse para a sua família. As 3 áreas que ele jogou pesado para que o reino não fosse implantado na terra, não entrasse na nossa vida e nem na nossa casa. E nós enfrentamos essas barreiras até hoje. Ele não desistiu. São áreas em que é o maior campo de batalha do inferno e ele aposta todas as fichas e, infelizmente, tem ganho muito espaço. Tem ganho muitas casas. E aí, irmãos, ele entra nessa guerra para que o homem não seja reconquistado por Deus para realizar a obra que Deus tem para fazer nesse lugar, devolvendo a posição de autoridade que ele deu lá atrás no Éden. Na terra, ele entrar nessa terra, ele entrou nessa terra muito tempo atrás, e ele conseguiu contaminar, proliferando essa terra com pecados, e pecados, e pecados. Os irmãos sabem da história, no tempo do dilúvio, como a carne estava no nível altíssimo, e Deus precisou usar Noé para destruir. No tempo de Sodoma e Gomorra, da mesma forma, o pecado chegou em alto grau, e assim
foi nas gerações futuras até hoje, que já está esborrando, que a gente não aguenta mais ver tanta imundície, tanta imoralidade, o pecado, e cada vez pior. E está na hora de Deus agir, irmãos. Todas essas gerações, lá atrás, nós vimos que Deus entrou. E Deus pôs para rachar mesmo e acabou. Acabou com o dilúvio, morreu todo mundo. Foi lá em Sodoma, matou todo mundo. E estamos muito perto de Deus fazer alguma coisa nos nossos dias também. Porque já subiu aos céus de um nível muito alto e precisa de uma intervenção do nosso Deus. Por isso que, quando nós olhamos hoje a terra, em todas as partes, nós vemos o nível de crueldade, nós vemos o nível de pecado, nós vemos o nível de violência, nós vemos o desrespeito, as agressões físicas, as agressões verbais, as agressões de filhos contra pais. Chegou num alto grau que Deus precisa intervir. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus está vendo tudo. E tem uma hora do basta de Deus. Irmãos, Deus quando disse basta para Moisés, foi basta. Basta, não me fale mais nisso. E tem uma hora que Deus dá um basta, que Ele não quer mais tratar determinados problemas, determinadas dificuldades. E assim, o pecado entrou na terra. E assim, o pecado entrou nas vidas. A vida do homem foi totalmente mudada pelo Deus desse século. Foi transformado o seu modo de viver, de pensar, de agir. E agora, a grande maioria servem Satanás sem reclamar. Está lá comendo o pão que ele amassa, mas não reclama. Espizinhado na droga, espizinhado na bebida, espizinhado no ódio, espizinhado na vingança, espizinhado nos maus tratos. E eu não estou falando de ímpio, não, estou falando de cristãos. Pessoas que conhecem a palavra e estão sendo boca de Satanás, a vida totalmente destroçada para destruir a sua própria vida e a sua própria casa. Queridos, a dependência do Senhor que nós servimos mostra as nossas atitudes. Se eu sou de Deus, eu vou ter atitudes relacionadas a Deus. Mas observa as suas atitudes. É de um homem de Deus ou de um homem do cão? É de uma mulher de Deus ou de uma mulher filha do diabo mesmo? Quais são essas atitudes, essa linguagem, as posições que toma dentro das suas próprias casas? Às vezes, irmãos, nós ficamos assim, pasmados de ver a afronta que é feita a Deus. Porque ignora Deus, ignora seus princípios, ignora seus valores, ignora os planos que Deus tem para nós, mesmo dizendo que conhece o que está escrito aqui. Conhecimento sem vida é nada. É nada. Tudo que está escrito aqui, se ele não for traduzido em ações através de nós, não adianta. É engano, irmãos. Por isso que eu te pergunto, o que você está fazendo com a sua vida? Final de ano é tempo de balanço, sim. Não é só pensar no que eu vou fazer lá na frente, não. Mas o que eu fiz da minha vida em 2023? Eu findei um ano com saldo ou estou em déficit no altar? Estou devendo para Deus horas de oração, devendo tempos de leitura, devendo vida consagrada, devendo transformação de mente, de atitudes. Nós precisamos nos avaliar, irmãos, sabe por quê? Temos que pensar aonde vamos chegar nessa trilha que estamos andando. O Senhor, Ele é fiel. Ele diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tem duas coisas aqui. Tem a morte eterna, que é o salário, é a recompensa das minhas atitudes e pecados, ou a vida eterna, que é também a recompensa de Cristo para os fiéis. A trilha que eu estou seguindo vai determinar aonde eu vou chegar. Eu vou com Cristo ou eu vou com Deus desse século? Eu vou chegar na vida eterna ou estou caminhando para a morte eterna? Porque a gente vai induzido no meio da multidão, vai sendo levado, sendo guiado, e vai tão
tão suave, sem resistências, sem barreiras, sem dificuldades, não reclama, mas quando é para a igreja reclama, quando é para a célula reclama, está calor, está chovendo, está ruim, estou com dor de cabeça, estou com não sei o quê, e para servir o cão está bonzinho, não reclama de nada, e vai arrastado, mas vai. Isso, irmãos, é para parar, para pensarmos, porque mesmo sabendo disso, alguns que são frequentadores de igreja têm feito escolhas pela morte. É lamentável, mas eu preciso abrir os seus olhos, porque continua vivendo como um homem sem Deus, uma mulher sem Deus. Continua ignorando o Senhor e buscando os seus próprios interesses, fazendo a sua própria vontade, decidindo a sua própria vida do seu jeito. Não busca a orientação de Deus, está buscando uma satisfação pessoal, o prazer da sua carne, o prazer de pecar mesmo, e ignora a voz de Deus e começa a ouvir a voz da serpente, que faz as suas ofertas, que oferece os seus prazeres e dá as suas sugestões, que aí pega essas sugestões, fere e oprime a sua própria carne, fere e oprime a sua própria casa, porque seu cônjuge é a sua carne, está oprimindo o seu cônjuge com atitudes erradas. Olha, irmãos, Romanos 1, 20, ele traz uma advertência muito séria para nós, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então não adianta dizer para Deus: eu não sabia, eu nem sabia que era assim. Nós somos indesculpáveis pelas coisas que o Senhor deixou criadas para nós. Tudo ficou aí, irmãos. Então, a maldade praticada todos os dias, que nós vemos, e às vezes até reproduzindo, é a recompensa que está vindo e não gera arrependimento. Isso está mostrando que eu estou praticando a maldade do Senhor desse século. Eu estou fazendo a vontade dele e isso não está fazendo mais nenhuma diferença na minha vida. Eu estou bruta, ignorante, estou pecando, estou xingando, estou mentindo, estou enganando, estou fazendo, estou acontecendo e já nem percebo que está servindo a um outro Senhor, pensando que é filho de Deus. Não se engane, não se engane. Jovem, não pense que você vai ter a vida inteira para se arrepender, não, viu? Não vai não. Hoje nós temos visto uma grande maioria de jovens que não chega nem um terço da sua idade e já estão perecendo. E por que eles estão morrendo tão cedo? Quebra do princípio da palavra de Deus. Desonra aos seus pais, afronta aos seus pais. E a palavra de Deus, ela é muito clara acerca disso, irmãos. Porque ele vai perecer sim. É lamentável ver os pais chorando pelas atitudes que os filhos têm tido hoje, mas a palavra ela nos adverte sobre isso, sobre essa questão de desonrar os seus pais e morrer cedo por causa disso. Isso é terrível e leva a dor ao coração dos seus pais. Por que isso? Porque o Provérbios capítulo 7, quero que você acompanhe, porque isso é muito importante para você, jovem que está aqui, que acha que agora você é pai dos seus pais. Você é filho, viu? Você é filho, se põe no seu lugar de filho. Provérbios capítulo 7, ele diz: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Quer viver? Guarda os mandamentos e vive. Ele ainda diz mais no verso 24 a 27. Presta atenção. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie do teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte.
Deus confirma que o princípio está valendo até hoje, até que Ele volte. Ele não mudou as regras, irmãos. O conselho de Provérbios são sabedoria para que a gente possa viver nessa terra, nesse mundo opressor, cheio de prazeres carnais, e nós só vamos conseguir viver se for dentro dos princípios de Deus. Salmo 1:2, ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se o nosso prazer é o pecado, tem algo errado conosco. Nosso coração não foi reconquistado pelo Senhor. Por isso que a maior conquista antes de qualquer outra coisa é Deus conquistar o nosso coração de volta. Tê-lo outra vez para que Ele possa ser o Senhor da nossa vida. Às vezes nós nos escondemos na fachada de que Ele é o meu Salvador, eu levantei as mãos, eu entreguei minha vida. Ele não quer ser só o Salvador, Ele precisa ser o teu Senhor, aquele que dirige, aquele que orienta, aquele que acompanha, aquele que diz o que nós precisamos fazer nessa terra. O Senhor é aquele que tem o controle da situação e não mais nós. Por isso, irmãos, nós passamos a maior parte do nosso tempo buscando o nosso prazer físico, ao invés de buscar o prazer na lei dele, em ouvir a voz de Deus. Se a voz de Deus não te dá prazer, amigo, tem algo errado com você. E precisa voltar, porque Deus não quer ter emoções com você, Ele quer ter uma vida transformada. As emoções são voláteis, de acordo com as circunstâncias, elas vão mudar sempre. Mas a vida com Deus, aconteça o que acontecer, você está firme no propósito, no chamado que Deus tem para a nossa vida. Por isso que a pergunta é: onde você passa a maior parte do seu tempo? A maior parte do tempo que nós passamos é naquilo que nos causa prazer. Onde está o teu prazer? Você está dando prazer à sua carne, pelo pecado? Você está dando prazer às emoções, que são os pecados emocionais e virtuais? Você está dando prazer a você mesmo, ou você está tendo prazer na lei do Senhor, meditando nela e passando por esse processo de transformação, onde o projeto é implantar o reino em nós, para vivermos nessa terra. Se o reino não estiver em nós, irmãos, nós não vamos viver isso. Não se iluda. Aí justifica toda hora pedindo oração, toda hora pedindo oração, toda hora pedindo oração, porque a pessoa não se conecta com os céus. Não tem intimidade com Deus, porque a Bíblia abriu para todos: tudo o que pedires ao Pai em meu nome eu farei. Então peça com a sua boca, não precisa ser a boca do outro. Mas se quem não tem conexão com os céus, não implantou o reino dentro de si, tem essa dificuldade de acesso. Eu não consigo acesso, Deus não me ouve. Por que não ouve? Porque Ele está atento a ouvir: clama a mim e responder-te-ei. Ele quer responder, mas você não clama. Ele quer falar, mas você não busca. Ele quer se mover na tua direção, mas você não dá ouvidos. Queridos, precisamos parar para poder entregar aquilo que Ele mais quer. Filho meu, dá-me o teu coração. A sede da tua vida é o teu coração. E isso deixa muito claro, irmãos, por que não conseguimos avançar nas nossas novas conquistas. Por que nós não conseguimos executar os projetos e eles ficam todos no papel? Está escrito passo a passo, mas não anda, que doideira. Como assim que esse projeto não foi para frente? Tem tudo para ir e não vai. É uma frustração, uma decepção completa, porque não consegue avançar. O coração, que é a principal conquista, está travado. O reino não veio. Não há espaço para Deus se mover dentro do homem ou através do homem para que Ele realize a obra de Deus nessa terra. Deus só vai realizar se Ele for o nosso Senhor e o reino estiver em nós. Senão, não tem como Ele fazer, irmãos. Se o nosso nível de entrega é raso, foi só uma emoção, nada aconteceu. Aí você vê pessoas que anos frequentam a igreja, não tem mudança nenhuma. Nem de linguagem, boca podre, cheia de palavrão, de desrespeito, de ignorância, de brutalidade.
Tem que nascer de novo, querido. Sinto muito, mas essa é a regra do reino de Deus. O seu prazer ou não de estar com o Senhor é quem mostra que não nasceu de novo, que precisa de uma vida transformada pelo Senhor. Isso reflete aonde, irmãos? No terceiro ponto, na casa. A terra contaminada, a vida contaminada, a minha casa vai estar contaminada. Eu não vou conseguir envolver minha família se nem eu fui envolvido. Eu não vou conseguir ser testemunho para a família se nem eu sou testemunho para ninguém. Entendem, irmãos, que é um processo em cadeia. Se o seu coração não foi conquistado por Jesus, como vai ter mudança na sua casa? Olha pelo meu marido, olha pelo meu filho, olha para não sei quem. Muda, que aí Deus muda teus parentes. O nosso testemunho reflete, irmãos, é como a oliveira que exala aquele cheiro que traz saúde para todas as árvores que estão no jardim. Ela, por si só, leva saúde. O crente transformado, ele leva transformação para a sua casa, sim, porque você passa a ser um modelo, a referência da sua casa. O reflexo, irmãos, do que acontece no nosso encontro com Deus, ele é imediato. Você encontrou com Deus, teve algo que conectou naquela hora. O Espírito de Deus já entra, transforma, perdoa, liberta, cura, e você começa a dar passos tremendos na direção dele, gerando fome e sede de Deus, desejo de ter mais dele, desejo de conhecer mais o Senhor. Começa a perceber que você agora está fazendo outras renúncias, porque quer viver uma vida com Deus. Renúncia é uma palavra forte. Nem todo mundo faz renúncias, nem todo mundo, e você vê que o modelo de Jesus começou com uma renúncia. Renunciou o céu, renunciou a glória, renunciou ser o unigênito de Deus para se tornar o primogênito de toda a criação. Foram muitas renúncias, mas nós não queremos abrir mão, irmãos. A Bíblia diz que nós não podemos continuar como infiéis dentro da nossa casa, porque como vamos cuidar da nossa casa? Ela diz isso em 1 Timóteo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nossa primeira conquista precisa ser o coração. Nada vai acontecer se você não entregar seu coração para Jesus. Nada vai acontecer se não for transformado pelo poder de Jesus. Até aqui, irmãos, nós governamos a nossa própria vida. Qual foi o resultado que você teve? Talvez muita frustração, decepção, tristeza, perdas, prejuízos, separações, dores, depressões, ansiedade, falência financeira. Teve muitas consequências de uma má administração pessoal. E agora é hora, irmãos, de nós voltarmos para Deus, voltarmos para que Deus faça algo na nossa vida, porque é em casa que nós recebemos os treinamentos de Deus, é em casa que nós somos treinados pelos nossos pais. Como assim? Ali é onde nossa fé é treinada, nos relacionamentos familiares. Quando nós estamos passando por dificuldades na nossa casa, os nossos filhos nos observam como nós vamos lidar com as dificuldades, como nós lidamos com as dores, como nós lidamos com contas, como que nós vamos lidar com momentos difíceis da nossa família. E essas soluções que nós encontramos são aquelas que vão ser modelo para eles resolverem a deles em outros níveis. O equilíbrio, a serenidade, a calma, para poder esperar o tempo de Deus. Às vezes nada disso é refletido na vida dos nossos filhos, e eles não conseguem ter maturidade emocional para decidir a sua vida. São meninos mimados, são meninos sem emocionalmente frágeis, inseguros, não tem segurança para decidir coisa alguma, e acha que são porque a voz engrossou. Não são não, filhinho. Não são não, precisa voltar para dentro da sua posição de filho para poder observar o modelo.
Ah, meus pais não são modelo, mas você tem Jesus, então Jesus é o modelo. Somos indesculpáveis. Se os nossos pais não são crentes, ou não dão testemunho de crente, eu vou dar, porque o meu modelo é Jesus. Foi assim que eu agi na casa do meu pai, só eu convertida na minha adolescência. Eles não eram modelo para mim, mas Jesus sempre foi um modelo para mim, e eu comecei a agir segundo o modelo, e não o que eu tinha. Nós somos indesculpáveis, irmãos, e precisamos trazer o foco de volta para o amor. Que amor? O amor de Jesus, porque é esse amor que nos traz essa autoridade outra vez. Ela nos traz esse compromisso, o comprometimento de podermos estar trabalhando na vida dos filhos, na vida dos cônjuges ou até dos pais, para que não haja tanto autoritarismo, tanta pressão, e o amor vence tudo. Eu sempre acho que o amor vence tudo, ninguém resiste ao amor. A pessoa pode estar lá falando, gritando, ame essa pessoa, abrace, tá bom, fique calma, tá tudo bem. Nós vamos corrigir o erro. Mata a cobra ali, irmãos. Mas não, quando vê o outro atiçado, fica os dois lá jogando veneno para ver quem mata primeiro. É doido isso. Precisamos aprender até a lidar com essas crises dentro das famílias. Por isso que os filhos precisam reconhecer que são filhos e não mandam nos pais. Não tem que aumentar a voz com os pais. Eu tenho que falar isso porque está muito grave esse problema nos lares. E nós estamos aqui para ser tratados pela palavra, irmãos. E a palavra coloca ordem em todas as coisas. Se nós queremos ser bem-sucedidos, precisamos viver os princípios da palavra. A nova conquista para 2024 é conquistar o meu espaço no reino. E o reino não tem isso, não. No reino de Deus não tem filho gritando com o pai, não. No reino de Deus não tem filho desonrando, não, porque o Senhor diz que mataria, é morte, para aprender e servir de modelo para os outros. E eu tenho visto jovens de 18, 19, 20, 22, 25 anos já debaixo da terra, por desonra aos pais. Eu não quero que você morra não, adolescente. Não quero que você morra não, jovem. Porque Deus tem projetos para você. Você é uma geração forte que precisa estar fortalecida em Deus. E por isso tantas guerras para te fragilizar. Porque Deus vai usar você para mudar essa realidade que está aqui. Agora temos que ser modelo. Temos que ser referência. Jovem igual qualquer outro sem Deus. Você tem que mostrar que Cristo é o Senhor da tua vida e você não abre exceções para o Deus desse século. Queridos, a conquista do seu coração é fundamental nesse processo. O quanto de Deus tem em você, o quanto de Cristo tem governando a sua própria vida. E isso é importantíssimo, porque não adianta fazer todos os outros projetos para o ano se Deus não tem o seu coração. Já está falido os outros processos, ou projetos, sonhos, ou seja lá o que for. Mas quando Ele assume o controle da nossa história, Ele se torna Senhor e Salvador da nossa vida. Aí sim, os teus sonhos vão casar com os sonhos de Deus. E Ele vai ser o maior financiador dos teus sonhos. Ele vai colocar você no prumo, para colocar no lugar certo, na hora certa, para fazer o trabalho que precisa ser feito. Deus não quer que sejamos frequentadores de cultos, irmãos. Deus não nos chamou para ficar trancado aqui dentro. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo tempo, aproveitar a oportunidade. Como eu vou pregar se eu não vivo? Como eu vou pregar se eu não tenho prazer na lei? Como eu vou viver se o reino não está em mim? O texto é claro que ele diz, o reino está entre vós. Porque tem uma ou outra luzinha acesa. Mas Ele quer estar em cada coração que está aqui essa noite. Ele quer ser o Senhor e esse reino de fato ser implantado nessa terra através de mim e de você. Amém?